quando eu, quando eu acompanho os evangélicos, que faz um blá, 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 blá na cabeça do povo, entendeu, gente? E cria os estatutos religiosos. Bom, o estatuto de um, você pode fazer isso. No estatuto do outro, você não pode fazer. Qual que está certo? Eu lembro de uma vez que uma moça veio me desafiar sobre o estatuto da igreja que eu faço parte, do povo que eu reúno com eles para louvarem a Deus. Dizendo que nós estamos tudo errado e que nós temos acepção de pessoa e que pererei que parará, e fez um falatório. Eu falei, tá bom, eu vou lhe fazer 3 perguntas. Se você responder as perguntas certas, eu vou lhe dar um 10. Se você não responder, eu vou lhe dar um 0. Pois pode fazer que eu vou responder. Eu falei, tá bom. Olha onde eu estou, sirvo a Deus, participa da ceia do Senhor de ano em ano. E onde você está é de 30 em 30 dias. Quem está certo? Não pode ter 2 estatutos. Quem tiver certo, vai com Jesus. Quem estiver fazendo errado, vai ficar. Ah, eu não sei, então você leva um 0. Um 0 para você. Tá bom? Então, gente, é assim a obra de Deus. Na congregação cristã, eles têm por estatuto que a mulher, para falar com Deus, tem que cobrir a cabeça com o véu. Já lá onde você está, não precisa pôr véu. Pode falar com Deus sem véu. Mas uma das duas tem que estar certa. Ou Deus recebe a mulher com o véu na cabeça ou sem o véu. Não tem 2 estatutos. O estatuto é um só. Quem está certo? Ah, eu não sei. Então você vai levar outro 0. Então, gente, é assim as coisas. Na congregação cristã, existe o pecado considerado que pode levar a pessoa à morte. Já onde você está, todo pecado é perdoado. Quem está certo? É onde faz uma demonstração, a separação do pecado que pode ser perdoado ou do pecado que pode levar a pessoa à morte. Aí eu não sei, foi mais um 0. Gente, e assim se eu fosse fazer pergunta para essa menina, eu ia ficar perguntando o dia inteiro e ela não ia responder nada. Agora, quando nós vamos em algumas igrejas, tem que ter um preceito. Algumas têm o preceito do sábado, o preceito de alimento, de carne, disso e daquilo, né? Comidas. Outras têm que tratar Jesus, Deus, ser testemunha de Jeová, outras ser testemunha de Jesus, né? E assim, cada uma tem o seu estatuto. Mas, o que nós dizemos é o seguinte: quem salva é a fé. Somos salvos pela fé. Basta ter fé. Agora eu pergunto, o que é fé, hein? Você que diz que tem fé, o que é fé? Ah, mas tem que ser salvo pela fé. Tendo fé, basta ter fé. É pela fé. Mas o que é fé? Gente, a fé faz parte do conhecimento. Fé é conhecimento. Por isso o próprio Jesus diz: ide anunciai a toda a criatura. Anunciai o Evangelho. O que é o Evangelho? Tem as boas novas de Cristo. Anunciai as boas novas de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E em outro lugar diz assim: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, gente, sem fé
é impossível servir a Deus. Sem conhecimento é impossível servir a Deus. Mas o que é a fé? A fé, gente, simbolicamente, na vida espiritual, ela simboliza um crédito. Quando você abre uma conta no banco, e você aprende a trabalhar com dinheiro, com o dinheiro do banco. Então o banco faz um depósito, faz um limite, te dá um limite. Esse limite é um empréstimo que o banco faz. Você não tem saldo, mas você comprou e manda a conta para o banco pagar. E o banco paga para depois você retornar o dinheiro ao banco com juro e correção. E quanto mais dinheiro você pegar emprestado do banco, menos juro você vai pagar. E com o nosso Deus não é diferente. Assim que você conhece as boas novas, entendeu, gente? Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, como Jesus desceu aqui e abriu uma porta de salvação. Como assim? Você é pobre, você não tem condições de trabalhar. Então você abre uma conta no banco e vai trabalhar com o dinheiro do banco. O banco vai emprestando o dinheiro para você, você vai comprando e vai tendo lucro e dando lucro para o banco. Entendeu? Você compra, o banco te empresta um mil, você ganha 40%. Você paga 10 para o banco, 30 para você. Quando você estiver pegando 10 mil, entendeu, gente? Com 1.000 você paga 400 para o banco. Você paga 100 para o banco. E 300 é o seu lucro. Quando você estiver pegando 10 mil, você já está pagando 1.000 para o banco. De 100 você já está pagando 1.000. E 3.000 é o seu lucro. Quando você estiver pegando 100 mil, entendeu, gente? 10 mil você está pagando para o banco e 30 mil é o seu lucro. E assim você vai crescendo e o banco também vai crescendo. Então, gente, a fé, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e aceita Jesus, entendeu? Como o seu Salvador. Você está pobre, está miseravelmente falido. Mas você aceita Jesus como seu Salvador. Então Jesus vem te salvar. Como é que ele vem te salvar? Ele te dá o limite da fé. Entendeu? Ele coloca a fé no seu coração para você ir trabalhar. É que nem o banco. Se o banco pôr dinheiro na sua conta e você não trabalhar com o dinheiro, o banco para de te emprestar dinheiro. Vai emprestar para outro que trabalha com o dinheiro. Porque o banco quer juro, porque ele quer receber o dinheiro de volta com juro. Assim é a fé. Você crê em Jesus Cristo? Aceita Jesus como Salvador? Você é um pobretão. Pobre não entende nada, não sabe nada. Não... Você aceita Jesus como teu Salvador? Aceita. Então Jesus te dá o dom da fé. E com a fé você vai trabalhar. Tem a fé que ele dá para você expulsar os demônios, onde o demônio está fazendo derrota, você vai lá e expulsa eles. Tem a fé que ele te dá para você fazer promessas, contar, entendeu? O que Deus vai fazer na vida de cada um. Tem a fé que você chega onde tem as enfermidades, você vai fazer, entendeu? Vai curar os enfermos. Cada um tem o dom, entendeu? Cada um tem o dom, de acordo com a fé, o dom da fé. Então, para você servir a Jesus, é pela fé. Mas você tem que trabalhar, não é aquele negócio, não basta ter a fé, não precisa fazer nada não. Tendo fé, aí tem aquele que põe a Bíblia debaixo do braço e vai evangelizar, e eu tenho que pregar porque eu tenho que trabalhar para Jesus. Eu tenho que ter obra. Que obra? Eu vou ali, tem entendeu? Um grupo que não conhece a palavra de Deus, está tudo no mundo da desobediência, eu vou lá anunciar o evangelho, e aquele pessoal escuta, aprende, entendeu? Como Jesus veio a essa terra, a missão de Jesus nessa terra, e quer trabalhar para Jesus. Então ele vai trabalhar. Mas ele vai ter que ir no hospital orar, alguém ressuscitar para ele contar. Ele vai ter que chegar em algum lugar, alguém está passando fome, e ele vai levar alimento lá. Como? Deus manda ele comprar e levar lá. A pessoa está lá pedindo, oh, Senhor, me acorda, Senhor, me ajuda. E alguém está aqui,
servindo a Deus pela fé. Você pode, ó, vai lá no mercado, faz uma compra, com o dinheiro que eu ajudei você a ganhar, e leva para o meu servo em tal lugar. E assim, gente, a pessoa vai trabalhando, mas sem fé é impossível servir a Deus. Ah, mas é só ter fé, é só ter a fé. Agora eu pregou o evangelho para mim, mas dá dia domingo eu vou para a praia tomar banho, fico lá 3 dias tomando banho de praia, depois eu vou cuidar da fazenda, vou cuidar dos meus sítios, depois eu vou, entendeu? Já assistir uma partida de futebol, acompanhar. E como é que eu vou servir a Deus? E a fé, como é que... Gente, para mim trabalhar para Deus através da fé, eu tenho que estar em sintonia com Deus. Como que eu tenho sintonia com Deus? Eu vou para a congregação, a reunir com meus irmãos, e nós vamos louvar a Deus. Entendeu, gente? E quando eu chegar na minha casa, tem alguma coisa que eu não entendi, a palavra, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que poderoso é para dar, e não lança em rosto. Então, tem alguma coisa que eu não entendo, eu chego em casa, Senhor, me explica isso. Eu preciso fazer alguma coisa para ti, mas me explica como é que eu faço. Quando você levanta ali, você já levanta com a decisão. Mas se você não estiver em sintonia com Deus, através da fé, como é que é isso aí? Ah, não, é só ter fé em Deus. Mas quando aparece um grupo de pessoas que vai pôr a coisa em ordem. Olha, aqui é o seguinte, está escrito que vai ficar de fora os mentirosos. E você está enquadrado entre os mentirosos ou não? Vai ficar do lado de fora os mentirosos. E onde os mentirosos aparecem, hein? Aparece no mundo do adultério. A mulher adultera, mente para o marido. O homem adultera, mente para a esposa. O ladrão mente para o próximo para poder roubar ele. Que não é só ir lá. Ladrão não é lá pegar as coisas das pessoas escondidas. É você iludir a pessoa para roubar ele. Você compra por 10, só para ele pagou 100. Para ele te pagar 150. E se você falar que comprou por 10, mas peraí, também é demais, né? Aí ele não vai querer te pagar 150, mas você vai lá e mente para ele que pagou 100 para poder vender por 150. Inclusive você pagou 10. Será que... E vai crescendo através da mentira. Entra no céu. Gente, quando nós encontramos com Jesus através do Evangelho, a principal barreira que nós temos é a mentira. É a mentira. Então, é uma briga da mentira contra a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas conhecer a verdade, gente, é uma coisa. E ser liberto pela verdade é outra coisa. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade dói. Jesus Cristo morreu por falar a verdade. Porque ele dizia que era filho de Deus. Só por ele falar que era filho de Deus, ele já foi condenado à morte. E você? Vai morrer por falar que está na graça do Senhor Jesus? Ou não? Tem coragem de encarar os preceituosos, que se você falar que está na graça do Senhor Jesus, eles não te aceitam. Ao contrário, passa a mostrar todos os defeitos que tem para aquele que se diz que está na graça de Deus através do sangue derramado por Jesus Cristo. Entendeu? Como é difícil, gente, entender as coisas. Ah, não, Jesus morreu, Jesus comprou você, Jesus já te comprou, Jesus já te comprou. Mas Jesus comprou todo mundo. Quando ele distribuía a Santa Ceia para os discípulos, ele dizia, tomai, que é o meu sangue que é derramado por muitos, não é por todos não, gente. Se Jesus comprou todo mundo, não, Jesus não comprou todo mundo. Jesus comprou, entendeu, gente?
Porfiai vós por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos o encontrarão. Mas apertado é o caminho que leva à salvação, e poucos o encontrarão. E porfiai por entrar. Gente, o que é a porfia? Porfia, gente, é uma batalha, é uma guerra. Você vai correndo junto com outros corredores. O que chegar primeiro é que nem a Copa do Mundo. Tá aí a Copa do Mundo? E cada 4 anos se faz a Copa do Mundo no mundo do futebol. Quem chega primeiro? Dos que correm, um leva o prêmio. E a salvação não é diferente. Por isso o apóstolo São Paulo instruiu a nós acerca de quem conseguir se livrar do adultério, da prostituição, da mentira, da fornicação, da idolatria. Entendeu, gente? Conseguir escapar, ficarão de fora. Essas pessoas que praticam esses atos vão ficar fora. Quem conseguir escapar. Entendeu, gente? O exemplo que nós temos do rei Davi. O profeta foi lá e ungiu Davi, rei de Israel. Mas para ele sentar no trono, ele teve que encarar um leão, teve que encarar uma ursa, teve que matar um gigante, teve que ser correr na frente do sogro dele. Por tantos anos, 3 vezes Deus entregou o sogro, perseguindo ele com 3.000 homens, procurando ele para matar. E Deus entregar o sogro na mão dele, e ele poupar a vida do sogro. Manda que eu cravo a espada aqui na cabeça, ele está dormindo aí. Manda que eu cravo a espada, é uma só e ele já está morto. Não, longe de mim. Lançar a minha mão contra o ungido do Senhor. Gente, é qualquer pessoa que faz isso. E você, que está servindo a Jesus pela fé, o seu adversário te procurando com 3.000 homens para te pegar. E ele cerca o ambiente que você está. Depois você chega lá e encontra ele dormindo. E pope a vida dele. Pega a botija dele, a lança dele e vai embora. Quando ele está saindo, você grita para o cara: ei, meu senhor, por que me persegue? Você tinha coragem de fazer isso? Gente, é assim que as pessoas que Jesus comprou. Jesus pagou o preço de todo mundo. Mas ele não aceita todo mundo, não é todo mundo que vai trabalhar para ele. Ele mesmo disse: o reino do céu é semelhante ao pescador que joga a rede no mar e pega toda a qualidade de peixe. Depois ele vai separando os bons que servem para ele e os que não servem ele devolve ao mar. Então você, que a rede do Senhor te pegou e te arrastou para fora do mar. Mas ele vai levar você para o aquário dele ou vai separar você e devolver ao mar? Gente, a coisa não é tão simples como os pregadores fazem um blá, 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 e você escuta e não entende nada. E o mundo está cheio de religião. Mas a salvação é através da fé. Religião é a mesma coisa, gente. E ter fé é outra coisa, ter conhecimento. Religião é uma coisa, e ter conhecimento. Dizia um homem, quando Filipe foi passando e tinha um carro, entendeu, gente? E o responsável pelos tesouros da rainha de Candás estava lendo o profeta Isaías, e o Espírito induziu a Filipe dizendo: encosta no carro, neste carro. Quando ele encostou, ele viu que o homem lia. Aí ele perguntou para ele: entende o que lês? Ele disse: como posso entender, sendo que alguém me explique? E rogou a Filipe que subisse no carro com ele. E Filipe então, e onde ele lia ali, dizia assim: como ovelha foi levada ao matador, na sua umidade foi tirada a sua vida, nenhuma palavra diz contra aqueles que o entendeu, gente? Que o condenava.
Mas na sua morte, entendeu, gente? Na sua morte nasceu uma multidão. E ele dizia, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro alguém? Gente, 600 anos antes de Jesus, já se falava de Jesus. E Felipe, começando por ali, anunciou a Jesus Cristo, aquele homem. Mas o profeta Isaías profetizou aquilo ali 600 anos antes de Filipe, antes daquele leitor da Bíblia. Então é assim, gente, nós temos a Bíblia na mão para nós ler e conscientizar um com os outros. É para isso que nós a reunimos, né? Eu leio uma parte da Bíblia, o outro já lê outra parte, depois nós vamos sentar e vamos mastigar. A Bíblia é como se fosse a palavra. Nós lemos e vamos mastigar a palavra. Como a ovelha mastiga, entendeu, gente? Mas tem que esta palavra que nós lemos, ela entrar em nós, entendeu, gente? Entrar em nós no mundo espiritual, no sentido espiritual. O espírito da vida. O espírito é vida. E a letra, entendeu, gente? A letra muitas vezes ela joga nós num deserto. Que o homem letrado, ele fica orgulhoso. Ah, mas eu estudei. E não aceita aquele que não estudou. E é nesse sentido que nós se perdemos, né? Agora, através da palavra bíblica, veio o conhecimento. Mas eu ler e conhecer é uma coisa. Eu ler e pensar que conheço é outra coisa, gente. Ah, mas basta ter fé. Vamos ser salvos pela fé. Quer dizer, eu creio em Jesus Cristo, porque eu ouvi falar em Jesus, eu acreditei. Mas eu fui lá encontrar com Jesus, receber a ordem dele, para me fazer isso, fazer aquilo. Hã? Ou eu só creio em Jesus Cristo? A palavra diz, crês tu em Deus? Os demônios também crêem. Agora, para você provar que creu em Jesus Cristo, você tem que trabalhar para ele. É que nem eu acreditar que o patrão tem... Eu estou precisando de um trabalho e alguém tá oferecendo trabalho. Abriu uma porta de emprego. E eu acreditei nele, eu tenho que ir lá procurar o emprego. Chego lá, ele me contrata. Ele me contrata e põe para trabalhar. E quem não faz o serviço direito, ele vai dispensando. Assim, gente, é as pessoas que Jesus comprou. A partir que Jesus aceitou você, passou, te chamou nas águas do santo batismo, ele já consagrou você ao trabalho dele. Mas se você não trabalhar direito, ele te dispensa e coloca outro no lugar. Não, mas não tem condenação, tem não? Não. E assim ficam os religiosos aí, blá, 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 e ninguém entende. Gente, temos que falar da maneira que as pessoas entendem. Por isso Jesus diz, acautelai vós, que ninguém vos engane. Porque virão aí falsos profetas, falsos cristos, e enganarão a muitos. Entendeu, gente? Mas cada um de vós toma a sua cruz e siga-me. Cada um de nós tem uma cruz. Que cruz, gente? A cruz de nós encarar a mentira e vencê-la. Quem não vencer a mentira, não entra no céu. Quando você chega aqui, ó, tá cheio de igreja. Cada uma é mais verdadeira do que a outra. Mas quando você entra aqui, só tem mentira. Tem mentira aqui, tem mentira ali, tem mentira aqui, tem mentira ali. E as pessoas vão tropicando na mentira. Entendeu? Vai tropicando. Até ele chegar num lugar que ele... Não, eu já passei por aqui, aqui tem mentira. Não, eu já passei... Não, mas lá tá... Não, mas eu já passei por lá, lá só tem mentira. E na medida que ele vai selecionando o joio do trigo. O joio é a mentira, o trigo é a verdade. Quando você conhece, sabe separar o joio do trigo, que ninguém sabe, gente. Você planta uma lavoura de trigo e joio, é muito difícil você separar a verdade da mentira. O joio é a verdade, o joio é a mentira, o trigo é a verdade. Você chega com aquela lavoura bonita, e você pega uma enxada e vai limpar, vai carpir a lavoura. Você corta o trigo pensando que é joio, e dá vida para o joio pensando que é trigo.
As religiões é assim ou não é? Se o que eu falei aqui tem sentido para você, deixa um joinha nesse vídeo. Gente, sem o seu joinha, o meu vídeo não tem valor. Mas, blá, 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 é uma coisa. E falar da maneira que a pessoa entende é outra coisa. E as coisas de Deus, gente. A Bíblia, ela é um livro. E a direita, ela é o caminho da salvação. E a esquerda, ela é um deserto. E a humanidade está perdida nesse deserto. E pior, gente, se com a Bíblia na mão, nós não sabemos o que é certo e o que é errado, e sem ela, aí que o negócio muda. E quando tirar a Bíblia da nossa mão, como vem aí, vão recolher as Bíblias, ninguém mais vai falar em Deus na terra. Porque falar em Deus é uma coisa, gente. Conhecer a Deus é outra coisa. Falar que você precisa seguir a verdade é uma coisa. E você conhecer a verdade, para andar nela, é outra coisa. Não era assim no passado? E não é assim que vem aí? Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.